Eu tava aqui fazendo cronograma de mais conteúdos pra outra rede social daqui do lado. E eu parei pra pensar, um desses conteúdos que eu tava planejando é falar sobre o início da minha transição, como eu sempre fiz. Inclusive eu comecei aqui no YouTube, né? E eu parei pra pensar, se eu caí de paraquedas num vídeo que não é sobre isso, mas que me fez refletir um pouco, sabe? E se eu começasse minha transição hoje? Esse mês eu faço 24 anos e 8 anos de transição. Então eu era muito novinha. O primeiro vídeo que vocês verem aqui no canal é... Eu já tinha muito tempo de transição, já não lembro que ano que é o primeiro vídeo do canal. Mas eu comecei a gravar vídeo pro canal, eu não era nem transicionada, então eu comecei a gravar conteúdo muito cedo também. Era, tipo assim, sempre foi meu sonho. Então, enfim, tô desviando muito do assunto. Se eu começasse... Boa noite, guarda. Se eu começasse minha transição hoje, o que eu faria e o que eu não faria? Levando em consideração que eu tenho 8 anos de transição. Eu acho que a primeira coisa que eu não faria no começo da minha transição seria querer acelerar os meus processos. Tipo assim, querer me entupir de hormônio cedo. E quando eu falo querer, é só querer mesmo. Não tinha coragem de tomar, não cheguei nesse nível. Mas isso me fez ter uma disforia muito grande, muito para além do que eu teria, talvez, sabe? Eu acho que eu não teria uma disforia tão grande com todo o meu corpo antes de eu tomar hormônio. Se eu na época pensasse que era. Se eu na época entendesse que era meu processo, que, enfim, que meu peito ia crescer, sabe? Se eu tivesse essa certeza. Porque eu querer tomar hormônio cedo e rápido só fez eu ficar com essa mentalidade assim. Eu tô desse jeito, meu corpo tá desse jeito, meu corpo não tá feminino o suficiente porque eu não tô tomando hormônio. E não é bem assim, sabe? Meu corpo mudou muito com tomando hormônio, mas esse querer absurdamente muito hormônio antes me fez ter uma ansiedade de transição muito maior e absurda, assim. No primeiro ano da minha transição eu não saía de casa sem estar maquiada, por exemplo. Então, isso me privou em várias camadas, de vários lugares, de vários sentidos, assim. E foi ruim, sabe, gente? Principalmente as meninas que estão assistindo, isso é ruim. O seu processo vai continuar, o seu processo vai ser lindo, independente se estiver querendo tomar hormônio ou não, sabe? Eu acho que a segunda coisa que eu não faria... Aliás, a segunda coisa que eu faria se eu tivesse no começo da minha transição hoje, seria não tomar hormônio. A louca, acabei de falar. Mas eu comecei a tomar hormônio no meu segundo ano de transição. E eu quase morri. Eu conto essa história em algum vídeo aqui no canal também. Mas eu tava tomando hormônio escondido da minha mãe. E comprando por conta própria, assim. Eu tomei um hormônio tenebrosíssimo. Numa troca de hormônios, na verdade, que eu fiz, eu não dei pausa, não estudava nada sobre hormônios, sobre sistema hormonal, endócrino. E eu quase morri real, assim, gente. Tipo, eu tomei um hormônio diferente do outro no mesmo dia e, tipo, deu um piripaque no meu corpo, eu desmaiei na hora. E eu acordei com a certeza, assim, e eu tava sozinha em casa. Então eu acordei com a certeza que eu não podia tomar aquilo ali. E esperei muito tempo depois pra voltar a tomar. Só que depois de pesquisar muito, sabe? Que já é outra coisa que eu faria se eu tivesse no meu início de transição. Eu pesquisaria... A primeira coisa que eu faria em relação ao hormônio, eu pesquisaria sistema endócrino. Pra você entender o que muda e o que não muda tomando hormônio. Existem muitos mitos e falta de estudo mesmo das meninas entenderem, principalmente, o que vai mudar e o que não vai. E, consequentemente, você vai entender o que se toma e o que não se toma numa terapia hormonal para os resultados que você quer. Eu tava numa cidade pequena na época, então não tinha esse privilégio de ir num postinho e as pessoas serem informadas. Fora que faz muito tempo, gente, faz muito tempo. Então não tinha esse privilégio de ir no postinho, as pessoas do posto, os profissionais, saberem me guiar. Tipo assim, era realmente, eles não sabiam. E eu tenho certeza, se soubessem, não iriam falar. Existe essa transfobia enraizada das pessoas não quererem ajudar os nossos corpos a serem como a gente quer. Então, por eu vir na cidade pequena, isso não ia mudar muito não pra mim.
mas eu pesquisaria muito mais sobre o sistema endócrino. Eu fiz isso tardiamente na minha transição, então eu faria isso de primeiro, assim, qualquer coisa relacionada ao hormônio, eu pesquisaria o sistema endócrino primeiro. Depois eu ia pensar o que eu ia tomar ou não, o que caberia ou não para mim. A quarta coisa, mas é uma coisa que eu sempre tive consciência, mas é uma dica já pra vocês meninas, tenham consciência do corpo, da corpa de vocês e saibam os limites de vocês. Eu falei agora há pouco sobre eu querer muito tomar hormônio, mas eu não tinha coragem real, porque eu entendi o meu corpo. Eu sabia que eu ia desenvolver mais, então na minha cabeça eu sabia que eu não tinha que tomar tanto quanto outros. Enfim, era uma coisa louca na minha cabeça, mas que no fim valeu a pena e deu certo, assim, sabe? A minha intuição me salvou de uma certa forma. Acho que o que eu não faria de jeito nenhum no começo da minha transição hoje em dia, se eu começasse hoje a minha transição, seria sair de casa cedo. Isso, é claro, no contexto que eu estava na época, que era o inferno a minha casa, estar na minha casa era o inferno, minha mãe não me aceitava. E era para além de não me aceitar, existiam muitas violências nesse sentido, mas ainda assim isso é um privilégio, porque minha mãe não me expulsou de casa, por exemplo. Era tenebroso, eu praticamente não vivia em casa, porque eu odiava estar em casa, mas diante de várias violências, mas ainda assim eu tinha o privilégio de poder voltar pra casa, de ter um teto pra eu dormir, mesmo voltando tarde, sabe? Eu chegava só quando a minha mãe estivesse dormindo e eu dormia, mas eu tinha esse privilégio de ter um teto sobre a minha cabeça ainda. Então eu não sairia de casa tão cedo quanto eu saí. Eu saí com 20 anos, só que era época de pandemia, era outro contexto assim também. Não sairia tão cedo assim, principalmente pra outra cidade. Tudo que aconteceu comigo, Kiara, valeu, precisou acontecer, mas eu acho que nesse momento, assim, hoje em dia eu pensaria muito, muito, muito. Eu juntaria dinheiro, faria dinheiro antes de sair de casa. Eu não sairia na louca como eu saí. Pensaria muito mais. Você aguentaria. Eu aguentei aguentei tantos anos, por que não aguentaria mais um pouco, sabe? Outra coisa, o que eu faria era juntar muito dinheiro. Meninas, é caro ser travesti, é caro ser trans. Então, assim, eu juntaria muito dinheiro antes de sair de casa. E não só no contexto de sair de casa, se você mora com seus pais ou parente, enfim, se você mora com alguém que te aceita minimamente, igual o meu caso, que não te expulsou de casa, você tem o dever de juntar muito dinheiro. Porque quando você precisar, você vai ter e você não vai precisar de ninguém assim de fora e passar humilhação, passar, sabe, dificuldade, coisas horrorosas porque você tá sem dinheiro. E coloquem isso na cabeça de vocês, dinheiro é tudo. Principalmente pra gente, dinheiro é caríssimo. Não só o valor de dinheiro pra gente, mas dinheiro é caríssimo em várias camadas pra gente. E vocês só vão entender quando vocês estiverem velhas de transição, como eu, sabe? Eu não meteria o louco tanto quanto eu meti hoje em dia, se eu começasse minha transição agora, com toda absoluta certeza. Dinheiro é a coisa mais valiosa que vocês não têm ideia agora, se você estiver em começo de transição e mora com os pais, enfim. Outra coisa que eu não faria definitivamente, eu não me distrairia com homem. Se você gosta de homem, claro. Mas independente da sua sexualidade, do que você gosta, eu não me distrairia amorosamente falando, assim. Isso me brecou de mas muita oportunidade que eu simplesmente achava que aquilo ali era tudo. Isso tem outras camadas também, hoje em dia eu entendo. Mas se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, obviamente, eu não me entregaria pra ninguém, independente de quem seja. Eu focaria 100% em mim, assim, sem pensar. Não ficaria pensando no menino que eu gosto, no menino que gosta de mim, sabe? Quando você chegar na minha idade de transição e de idade mesmo, sabe? No tempo, vocês vão entender que isso não vai valer de nada. Não vai valer de nada na sua vida. Romance não vai valer de nada, 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 nada. É muito bonitinho no começo, é aquele friozinho na barriga, é gostoso. Você quer viver a sua vida com aquela pessoa, mas, gata, a realidade vai vir. E ela vai vir como um tapa, ela vai vir como um chute, como uma voadora em cima de você. Se você não se tocar rápido. E eu não me toquei rápido, então você tá entendendo que eu tenho um local de fala aqui pra vocês entenderem.
Outra coisa que eu faria mais, eu aproveitaria muito mais a minha transição comigo mesma. Por muito tempo, a minha transição não foi pra mim, tipo, foi pras pessoas. Eu não tinha vontade, graças a isso, inclusive, de me experimentar em várias personalidades, em vários estilos, várias roupas, sabe? Nesse sentido. Porque, por exemplo, eu sempre tive o privilégio da minha aparência ser bem feminina. Então eu saía muito sexualizada para as pessoas entenderem que eu sou uma mulher e para as pessoas me respeitarem minimamente como mulher. Então eu não aproveitei isso de querer vestir a roupa que eu quero. Eu sempre queria sair mais mulher possível. Eu sempre queria sair com decote, eu sempre queria sair com shortinho ou saia feminina, sabe? Sempre quis sair muito feminina. Eu não aproveitei a minha transição no sentido de me experimentar, de usar diversos estilos, diversas roupas. Isso eu me arrependo hoje em dia e hoje em dia eu não tenho vontade, assim, sabe? Na minha cabeça parece que já passou minha época, enfim. Daí é pira minha também, se eu quiser meter o louco eu meto. Mas só pra vocês entenderem, pra não basear essa sua feminilidade nas pessoas, pelo que as pessoas acham bonito ou feio em vocês. Eu acho que vocês têm que aproveitar e se experimentar muito nessa fase. Acho que eu falei um pouquinho do que eu faria. Eu amei esse modelo de vídeo. Eu vou trazer mais aqui, prometo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.